Olá, pessoal, boa tarde. É um prazer estar aqui de novo com vocês em mais uma edição do Clube do Livro. Hoje nós teremos o prazer de comentar esta obra, O Ventre, de Carlos Heitor Coni. E quem me sugeriu a leitura desse livro foi a professora Vládia Feitosa, que é uma professora lá do Ceará, que inclusive nós não nos conhecemos pessoalmente, nós nos conhecemos apenas através da rede social, e como a gente pode também ter frutos positivos dos contatos virtuais, pois tão logo eu divulguei a primeira edição do Clube do Livro, a professora Vládia, ela falou comigo e se interessou pelo projeto, e eu a convidei a participar e que ela ficasse livre para sugerir a leitura, porque mais do que simplesmente debater os livros que eu gosto, eu acho também muito importante eu ter a oportunidade de conhecer autores e obras que eu não tinha conhecimento, como foi o caso deste autor aqui, especificamente desta obra, que tantos assuntos interessantes, relevantes sobre o direito de família, ele levanta durante a narrativa da história retratada aqui nesta obra. Então, eu queria dar as boas-vindas a todos vocês que estão aqui nos acompanhando. Um beijo especial para a minha eterna aluna, a Laís Monique, que sempre está aqui também nos prestigiando. E vou só aguardar a professora Vládia entrar na live para poder dar início aqui ao nosso bate-papo, a nossa conversa. Tá joia? Fico muito feliz que vocês tenham abraçado a ideia do Clube do Livro. Eu sempre gostei muito de uma, digamos assim, informalização do universo jurídico, e talvez essa informalização ela seja muito fácil de ser alcançada através da literatura. Então, a professora Vládia, ela já entrou aqui na nossa live, deixa eu convidá-la a fazer parte do... Só um minutinho, tá conectando, para a gente não perder tempo e já começar a falar desse livro que é tão interessante e que suscita tantos debates jurídicos na seara do direito das famílias. Só aguardar, estou aguardando que o convite seja aceito. Será que está com algum problema de conexão? Um beijo, minha querida. Deixa eu cancelar aqui o convite e vou convidar novamente. Acho que ela caiu da conexão, porque não está nem mais disponível. Pronto, chegou agora aqui. Aqui aguardando a doutora Vládia conectar. Vamos ver se a gente consegue fazer essa conexão aqui. Tá demorando um pouquinho além do normal, mas vamos tentar esperar só mais um pouquinho para ver se a gente consegue fazer a conexão e a doutora Vládia entrar aqui na nossa conversa. Tá, apareceu uma mensagem aqui como se a doutora Vládia ela não estivesse conseguindo conectar. Não sei se está tendo algum problema na internet, mas pronto! Olá! Que bom, que bom! Eu já estava ficando preocupada, achando que a internet ia bugar. Então, e eu tenho isso aqui também.
Boa tarde, Vládia. É um prazer. Boa É um tarde. prazer recebê-la aqui no nosso encontro do Clube do Livro. Antes de você entrar, Prazer é antes meu. de você entrar aqui na conversa, eu estava comentando com o pessoal que nós não nos conhecemos pessoalmente. Na, Não, somos amigas virtuais. Exatamente. E logo quando eu lancei a chamada do primeiro encontro do Clube do Livro, você veio falar comigo, a gente se seguia, né? E aí você veio falar comigo do seu interesse. E Sim, eu achei super bacana isso. E eu, como eu digo, eu deixo a proposta do Clube do Livro aberta, quem quiser participar. E não e, é bem inclusiva e democrática, né, inclusive, Patrícia? sugerir os livros. Eu estava dizendo que o livro que a gente vai falar hoje, né? O Ventre, foi uma sugestão também Sim, sua. E é um prazer recebê-la aqui. A gente fazer essa interligação no Nordeste, Maceió, Fortaleza. É um prazer tê-la de verdade aqui sim. conosco. Então, eu vou passar a palavra a você inicialmente, só para você fazer as suas considerações iniciais, para a gente começar a falar do livro, que tem muita coisa interessante, né? Não para a gente discutir. Sem dúvida, sem dúvida. Bom, primeiro desejar boa tarde a todos, né, os seguidores da Patrícia, que eu sei que há uma legião aqui de seguidores fiéis, principalmente a esse projeto do Clube do Livro dela. Agradecer, eu vou dizer que é um agradecimento ao convite, mas eu meio que me convidei também, né, porque eu achei o projeto interessantíssimo. Assim, ler para mim é uma paixão. E ler, quando eu falo, não só leituras, né, de teor jurídico, mas literatura mesmo. E me chamou a atenção o seu Clube do Livro, Patrícia, porque eu faço parte também de uma sociedade literária formada por mais 11 mulheres, são 12 ao todo, né, comigo. Inclusive, algumas delas estão aqui nos assistindo. Mandar um beijo aqui para as que eu já vi aqui na timeline. A Aline, que é inclusive a madrinha, a fundadora. Então, me interessou muito o fato de você também, uma mulher advogada, né, da área do direito, também está enaltecendo a necessidade das leituras. Angélica, olha, está aqui também. Angélica também é uma das nossas convidadas, assim, quase cadeira cativa do livro. Enfim, mulheres pelas quais eu tenho muita admiração. E me chamou a atenção você também enaltecer a importância, a necessidade de nós lermos, né? Não só livros com conteúdo jurídico, técnico jurídico, mas a literatura como um todo, que é tão rica, né? Que é uma forma assim da gente se aculturar, né? Da gente ampliar horizontes. Pelo menos para mim, penso que funciona dessa forma. É quase uma terapia. E um hábito que eu adquiri desde muito cedo com a minha mãe, uma influência que eu tive da minha mãe. Enfim, e aí a ideia do livro, né? A escolha do livro. Esse livro, na verdade, eu nem sei se eu cheguei a confessar para você, né? E dizer, mas foi um livro que ele já foi também debatido no Clube do Livro, né? Na sociedade da qual faço parte. E foi uma escolha minha, né? Enquanto madrinha, né? A gente chama assim, a gente nomeia assim aquelas que têm o seu livro sorteado e escolhido no mês. E esse livro foi um presente de um tio meu, muito querido, e eu não conhecia o Carlos Etoconi. Foi através da obra dele, O Ventre, que é a primeira obra dele, que eu passei a conhecer a literatura, né, as obras do Carlos Etoconi. E esse livro em particular, assim, eu já tinha lido, quando eu sugeri para o grupo, porque eu queria que elas tivessem também essa experiência, me chamou a atenção por razões óbvias. Eu acho que, primeiro, a leitura dele que me agradou muito, me lembrou um pouco até Nelson Rodrigues, né, enfim, e alguns elementos de Machado de Assis também. Mas, assim, me chamou a atenção por temas que me são muito caros, que são temas correlatos ao direito de família. Nós havíamos discutido alguns aspectos no Clube do Livro, né? Mas é uma abordagem mais literária, até porque nem todas as integrantes, Patrícia, são da área jurídica. Mas agora a gente traz para cá essa análise com um olhar voltado para o direito de família e seus institutos. E eu achei fantástico aqui o roteiro que você propôs. Então, assim, eu agradeço ao convite e estou à disposição para que a gente possa discutir essa obra que eu achei tão interessante, tão rica, principalmente relacionada ao direito de família. Eu sempre acho assim, eu sempre digo que nas minhas aulas de direito das famílias, a matéria em si, ela já instiga a participação do aluno, porque ela faz parte do dia a dia de todo mundo. Mas todo mundo tem família, né? Todo mundo tem problemas e conflitos.
Exatamente. Eu digo até que até quem mora só, a jurisprudência já tratou de relacionar isso aí como família unipessoal, né? Já tratou de categorizar, né? Nem que seja protegendo o bem de família. O censo do IBGE também considera aquela pessoa que mora só como família unilateral. Então eu digo que todo mundo tem família, até aqueles que moram só. Então é um tema muito próximo do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. E a ideia também do Clube do Livro, além de incentivar a leitura, é a gente desmistificar esse universo jurídico, talvez para as pessoas, principalmente para as pessoas que não fazem parte do direito, para elas poderem ver como aquelas relações cotidianas do dia a dia, aquelas relações afetivas, elas são vistas pelo olhar do direito. Então, a gente poder até facilitar o entendimento, a compreensão de alguns institutos jurídicos, não só pelos operadores, estudantes, professores da área jurídica, mas também por pessoas que não fazem parte desse universo. Leigas, né, na área. Exatamente. E aí eu vou começar aqui a nossa conversa fazendo uma provocação justamente por causa do tema, do título do livro, né? O livro chama O Ventre. E é muito engraçado como o personagem principal, ele sempre faz a remissão ao ventre materno, seja da sua própria mãe, seja da paixão da sua vida, né? E como ele correlaciona, muitas vezes, os problemas familiares a estes ventres. E aí é curioso, quando a gente fala dos caminhos que a concepção sobre a filiação, paternidade e maternidade se ampliaram no nosso ordenamento, não há como a gente não pensar na distinção hoje tão presente entre a figura do genitor e dos pais, né? Do pai e da mãe. Da mãe, principalmente, já que a gente está falando do ventre. Do ventre, né? Que o gerou, e exatamente. Me chamou muito a atenção um trecho do livro, que eu vou pedir licença aqui para ler, um trecho dele que ele fala muito claramente essa distinção, o que é ser mãe e o que simplesmente é gerir um filho, né? Dar à luz a um filho. E ele diz, não, o personagem principal, ele diz, não, aquela não foi minha mãe. Fora apenas o ventre que me gerara. Era tão mãe quanto a placenta que me sustentara nos meses de concepção. E já estava enterrada há tempo. Então, ele mesmo na sua simplicidade, ele faz essa distinção tão marcante entre o fato de gerar um filho e o fato de exercer um papel, uma função materna. E aí, sobre isso, eu queria saber a tua opinião, Vládia, sobre essa questão jurídica hoje tão presente no nosso ordenamento, que é a distinção entre as figuras do genitor e da mãe. A gente até colocou, né, da maternagem e da maternidade por si só, se a gente for analisar para um aspecto biológico, né? Então, para a gente falar um pouco menos no juridiquês, né, porque aqui tem pessoas que estão nos assistindo que não são da área, é preciso que fique claro que, assim, nos últimos tempos, no direito de família ou no direito das famílias, tem sido levado muito em conta o afeto, o elemento afeto, né, o valor afeto, né, como elemento, inclusive, formador daquilo que a gente entende por família, né, que não necessariamente é aquela estrutura advinda de um casamento com pai, mãe, filhos, quer dizer, o retrato da família mudou muito. Mas tem um elemento que dá liga, né, a relação desses membros que a formam, que a compõem, que é o afeto. Então, quando ele fala isso, assim, eu senti uma certa melancolia, uma certa dó desse personagem, sabe? Porque a vida dele é muito dura e ainda assim ele não se vitimiza. E tudo gira em torno desses ventres, né? E o primeiro deles é o que gerou o personagem principal. E ele deixa muito claro isso, que o fato da mãe dele, né, ter sido o ventre, né, que gestou o personagem, o José Severo, não necessariamente representava para ele, aquela mulher, uma figura maternal, né? Ela não exerceu a maternagem com ele. Exatamente, olha, 3 ventres equivocados. Ele usava muito essa expressão de ventre equivocado. Então, ele é fruto de um ventre equivocado. E como você bem disse, Patrícia, me parece que esses ventres equivocados, eles deram o tom das relações que se seguiram, né, a partir daí.
Então, o primeiro deles é, de fato, o ventre que trouxe ao mundo o José Severo. E como se trata, né, de um fruto de uma traição, eu acho que ele reputa exatamente a esse fato de vir de um ventre equivocado, de ser fruto de uma traição, a ausência de afeto, a ausência de maternagem por parte dessa mãe, que é uma mãe biológica, mas que não realmente não acolheu, não deu carinho, né? Pelo contrário, eu acho até que ela via nele o erro dela, ele é fruto do erro, então para ela ele reavivava A constantemente, culpa, a própria né? culpa. A culpa, exatamente, a culpa. Então ela não consegue se afeiçoar, né? Ela não consegue ter bem-querência por esse filho que ela gerou no útero dela, mas que ela não, não, não acolheu, não exerceu a maternagem mesmo. É a minha opinião. E aí eu acho que isso também abre espaço para a gente questionar alguma coisa, um ponto que alguns autores que estudam a psicologia, a antropologia falam, que é o mito do amor materno, né? Como se esse amor, essa maternagem, né? Ela fosse algo inerente à mulher, A condição humana feminina. né? Dessa condição humana. E eu sempre costumo dizer aos meus alunos em sala de aula que, na verdade, isso é uma construção social. Se a gente for olhar a história da própria humanidade, a gente vai ver que a presença, o afeto, essa relação afetiva entre pais, entre mãe, principalmente, e filho, ela é uma construção que foi se fortalecendo esses laços culturalmente ao longo da nossa história. Então, e aí eu gosto de falar sobre isso quando a gente vai discutir os direitos e deveres dos pais. Porque quando eu sempre digo aos meus alunos que a mulher, a gente tem que reconhecer, a mulher ela sempre ocupou uma posição inferiorizada na família. Ela conquistou muitos direitos que são realmente, que deveriam lhe ser outorgados, e não foi nenhuma benesse, foram garantias e direitos e um espaço na própria família que ela deveria ocupar. Mas quando a gente fala no papel do homem na família, o que eu vejo é que se cobra muito dos deveres paternos, mas não se reconhece na mesma proporção os direitos paternos. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes as próprias mães, as próprias mulheres, elas se sobrecarregam nos cuidados com os filhos, sob o argumento de que o pai não sabe fazer ou não vai fazer direito. Ou porque ela, como mulher e como mãe, ela tem uma maior capacidade nesse cuidado com os filhos. E reflexo disso a gente vê, inclusive, no próprio Poder Judiciário. Eu não sei aí em Fortaleza, mas aqui em Alagoas, às vezes, eu me choco ainda com algumas ações em que os pais eles buscam ampliar o seu direito de convivência com os filhos. Filhos estes, às vezes, em tenra idade, com um ano e meio, e que muitas vezes eu ouço recomendações, tanto de juízes como do Ministério Público, da Defensoria, dizer: não, espere a criança crescer mais um pouquinho, como se aquele pai ele não tivesse a capacidade de também desenvolver um amor paterno e cuidar adequadamente do seu filho. Como se essa capacidade fosse uma capacidade maior ou exclusiva da mulher. E aí a gente vê aquele papel inverso. Enquanto antes a mulher era considerada uma mera colaboradora da família, parece que em relação aos cuidados dos filhos, a gente ainda continua fazendo com que o homem ocupe somente esse papel de mero colaborador. E eu digo que a gente, enquanto as próprias mulheres, cabe às próprias mulheres, elas começarem a não só cobrar daqueles que não querem assumir essa responsabilidade parental, mas dar espaço também para aqueles que querem e que buscam assumir, que muitas vezes têm cerceado esse direito de estar mais presente, mais ativamente nessa criação de participar. dos filhos. Você tem essa mesma sensação? Nossa, eu chancelo em gênero, número e grau a sua opinião, Patrícia, porque assim, essa questão do papel da mulher, do lugar da mulher na família, inclusive esse foi o tema
da minha palestra, da minha fala na terceira Conferência Nacional da Mulher Advogada, que nós tivemos em março aqui em Fortaleza, né? Tivemos a honra de sediar. E eu discutia justamente isso. A sociedade ela foi estruturada na divisão do público e do privado e dos papéis exercidos pelo homem e pela mulher, né? Dessa forma, a mulher foi relegada a um ambiente mais privado, a um ambiente doméstico. E a mulher era feita para procriar. Então, era a função dela dentro daquela família, que era uma família extremamente verticalizada, né? Então, a mulher ela passa a ocupar alguns espaços, é uma luta constante, nós ainda estamos nessa luta, né? Mas a mulher passa a ocupar alguns espaços e ainda assim, ela ainda se vê extremamente sobrecarregada, reproduzindo alguns padrões inconscientes desse machismo estrutural e essa tônica aí da questão da criação dos filhos, da divisão sexual dos papéis dentro das tarefas domésticas, isso deixa muito claro. Eu acho que surgiram, inclusive, assim, muitos memes e muitas questões nessa pandemia, que como a pandemia botou uma lupa de aumento nessa questão da divisão não equânime, né, de tarefas por sexo, e eu acho realmente isso. A mulher, ela avoca muito para si muitas funções. A mulher entra no mercado de trabalho, mas ao mesmo tempo ela não se desonera de casa, fruto ainda dessa estrutura, e aí você diz, mas a gente está falando de que mulher? Porque há uma pesquisa da professora Mônica Sapucaia, eu não sei se você a conhece, ela é da GV, e ela tem um trabalho, uma tese de doutorado dela muito interessante, Patrícia, porque ela fala justamente de autonomia, direitos da mulher, autonomia, e ela faz um recorte para mulheres de classe B e A, né? Porque a gente diz assim, mas essa mulher da classe B e A, ela é uma mulher formada, ela é uma mulher que tem nível superior, que tem uma condição financeira boa, então ela tem uma independência financeira, e ela se vale, na maioria das vezes, de uma staff feminina, né? Para cuidar da sua prole e para conseguir equilibrar esses papéis. Mas o que é constatado é que, além das condições do mercado de trabalho para a mulher ainda não serem iguais às dos homens, em casa, ainda que você terceirize o operacional, quem gerencia é a mulher. Então, a mulher fica sobrecarregada e as condições não são as mesmas. Isso se reflete no judiciário, isso reflete em aspectos sociais, isso se reflete na educação dos filhos. Então, isso ainda é um legado de todo esse machismo estrutural que realmente a gente está há anos aí sendo submetido. Muitos avanços, né, já existiram, né, houve realmente muitos avanços, mas eu acho que ainda estamos caminhando. O verbo é no gerúndio, a gente ainda está avançando. E noto, sim, eu que lido com a área de família, eu vejo isso muito também. Eu tenho uma mãe que é médica, pediatra, e ela diz que realmente, agora que ela está percebendo uma mudança dos pais indo à consulta sem as mães, porque antigamente isso era inimaginável, ela não conseguia, assim, era a exceção da exceção da exceção, né? Quando a mãe não podia, e a avó, os avós, né? A avó principalmente, mas agora não. Os pais se apropriando do papel e exercendo a paternagem, Exato. né? Então isso é muito interessante, mas acho que isso tudo faz parte de um contexto bem mais amplo até do que um contexto jurídico, é um contexto sociocultural. Sim. E o direito, na minha opinião, Patrícia, inclusive através, já que nós somos aqui civilistas, né, familiaristas, eu acho que, na verdade, o direito ele tem um papel de perpetuar essas estruturas. Porque o nosso Código 16, o de 2002 também, com resquícios ainda, né, mesmo sendo pós-Constituição de 88, ele ainda guarda muito desse machismo estrutural. Então, na minha opinião, eu acho que o direito, muitas vezes, até perpetua essa estrutura sociocultural aí que há tempos nós estamos inseridos. Esses estereótipos que a gente ainda vai... A gente está em processo, eu acho que do mesmo jeito que a mulher cada vez mais vai alcançando um novo local dentro da família e da sociedade, esse caminho também é percorrido pelo homem, mas a gente vê, talvez é um caminho que começou agora mais recentemente, de maneira mais clara, mais nítida, então talvez ainda não seja tão sentido e a gente ainda fale tão pouco sobre essa perspectiva. Mas eu vou fazer outra provocação a você, porque quando você falou, quando eu estava comentando sobre aquela questão da distinção entre a genitora e da mãe, você falou da família
enquanto local Do de afeto. afeto, né? Enquanto o afeto como valor jurídico, como fonte, como origem dessa relação familiar. Como elemento formador, né? Constituidor dessa Isso. E eu família. acho engraçado a gente ver, por exemplo, tem um trecho do livro que o personagem diz: a família, um quadro na parede. Então, assim, que nem sempre a família biológica, né? A família que você tem os vínculos consanguíneos, ela de fato exerce o papel de família. Hoje a família Sem dúvida. aquela, como a doutrina costuma falar, né? A família eudemonista, a família que é o local da plena realização do ser humano enquanto E promoção, né, da dignidade das pessoas, dos membros, que na verdade é a instrumentalização da família, né? A família como instrumento servindo aos membros. E não a família institucionalizada, que é o que nós tínhamos antes da Constituição de 88, né? Então, o que isso quer dizer para as pessoas que não são da área jurídica? A família antigamente era uma instituição, né? Adivinha do casamento, e era uma instituição que ela se sobrepunha, né, a promoção do autodesenvolvimento e até mesmo da felicidade, por que não falar, né, dos membros que a compunham. E hoje não, hoje a gente já busca nessa família eudemonista e nessa família instrumentalizada ou funcionalizada, né, que ela sirva justamente de via, de instrumento, de locus para a promoção, né, do desenvolvimento, da felicidade dos membros que a compõem. Então, hoje o que importa mais é quem está dentro da família, quem a compõe, e não a família em si como instituição que se sobrepõe aos seus membros. E isso é muito interessante porque, assim, isso é fruto de toda a quebra desses arquétipos, desses paradigmas, especialmente para a gente que é do direito com o marco da Constituição de 88, né? Porque, veja, antes da Constituição de 88, a gente, filhos havidos fora do casamento, né? Quer dizer, não eram nem reconhecidos, não eram, havia distinção, havia hierarquização entre os filhos, o que é um verdadeiro, né, absurdo. E aí eu acho que o marco da Constituição de 88 ele vem para introduzir esse novo conceito de família, né? Essa nova feição da família. Ele também tem outros dois trechos que eu acho interessante, que só ressaltam a falta desse afeto, né? Dele enxergar a família enquanto local de acolhimento, né? Que ele diz o seguinte, tem um trecho que ele faz: não jantei naquele dia, um aperto na garganta, mais uma vez a família fizera-me mal. Ou seja, a família representava um ambiente negativo, não de acolhimento, Sim, mas de repulsa. E de repulsa. Num breve momento, em algum momento da história, que o pai, ele demonstra um mínimo afeto, um mínimo gesto de afeto, o personagem não sabe lidar com aquela situação. Porque ele fica desconcertado, né? Assim, ele fala: apanhando-me, o pai me beijou na cara. Última vez que me beijou, acho que a primeira também. O pai ia morrer logo em seguida. Aí ele fala: tinha repugnância de mim, sempre. Beijava sua mão, falava, né? Bença pai. O pai respondia: Deus te abençoe. E a mão dele ia para a calça, limpar no lenço. Daquela vez, contudo, ele me beijou por nada e acho que se sentiu feliz por ter me beijado. Então a gente vê como ele até estranha aquele gesto simples que é um beijo no rosto. E ele, Patrícia, na minha opinião, ele tinha uma sede, não era de aceitação, porque eu acho que tem elementos do existencialismo aqui e ele não se vitimiza, isso é interessante, porque motivos há de sobra, né, para que ele arrastasse aí correntes e justificasse toda a sua vida também disfuncional em razão desse ventre equivocado, mas ele não o faz. Mas você nota em alguns trechos, a Aline está dizendo, o padrinho era o único que lhe dava carinho, exatamente. Talvez era ele que exercia essa preocupação do padrinho. Uma função paterna na vida do... Paterna, exatamente. Mas eu acho que o José Severo, ele ansiava realmente por ter aquele acolhimento dos pais, o que é muito natural por parte dos filhos. Mas eles sempre constatavam a rejeição. Tem um trecho aqui que eu destaquei, que ele diz assim, que confirma isso, essa vontade de amar e ser amado. Vontade danada de amar a mãe. Mas como? Eu estava seco por dentro, tentava espremer alguma coisa e nada saía.
é de uma tristeza isso aqui, E ele fala né? também do mesmo jeito do pai, porque ele diz: tive ódio de mim mesmo por não ter amado aquele homem. Ali estava o meu pai. E aí o meu pai está até grafado de maneira diferente no livro, porque ele diz como é que a sensação que eu tinha é que ele ansiava por esse cuidado, por esse e ele meio que também se sentia culpado por ele não sentir, ele não conseguir sentir, independente da reciprocidade, da falta, né, dela, dele não sentir esse afeto também pelos pais. Então, eu vejo Exatamente. essa constante da falta do afeto, e aí a gente não tem como a gente não falar sobre o abandono afetivo. Porque, por mais que os pais eles fossem casados, eles vivessem na mesma casa, na companhia do filho, a companhia era uma companhia meramente física. Não era emocional, não era afetiva, não era psicológica. Não. Então, a gente poderia até pensar, poxa, será que a gente não caberia falar numa perspectiva de uma eventual responsabilização de abandono afetivo pela falta desse cuidado dos pais? Porque por mais que estivessem fisicamente presentes, não havia cuidado. Não havia cuidado. Realmente, abre uma discussão, é um tema relativamente novo, vamos dizer assim, o judiciário ainda está sendo acomodado no judiciário, principalmente porque se esbarra numa responsabilidade civil, e muito polêmico ainda, porque realmente às vezes as pessoas atrelam isso a uma ausência completa, né, da figura paterna, até mesmo física ou da figura materna, mas há um dever de cuidado, e esse dever passou longe aqui, né? Então, eu acho que realmente é algo a se pensar aqui no caso do José Severo, porque embora dividissem o mesmo teto, embora houvesse essa presença física, mas não havia qualquer cuidado ou amparo, ou direcionamento, ou acolhimento, ou afeto aqui na relação entre José Severo e os pais, né? É um assunto... Pode e o engraçado é que eu ia já até mudando, mas caso você queira fazer mais algum apontamento sobre isso, pode também ficar à vontade para retomar o tema. Você já destacou logo no início da nossa conversa que, ao que tudo indica, toda essa rejeição, ela era pelo lado da mãe, pelo conhecimento mesmo da situação, né, de que o filho foi fruto de um caso extraconjugal. De uma traição. E a mãe, no leito de morte, ela confessa expressamente a traição ao marido, mas pelo diálogo dele, parece que todo mundo sabia. Inclusive, o próprio Severo, o próprio filho, ele meio que, ele apenas entendeu, é como se ele sabia que existia algo que distanciava ele daquela família. Que estava errado, exatamente, que não se encaixava ali. Exatamente. E aí a gente não tem como a gente não pensar na história do direito das famílias, apesar de hoje na nossa Constituição a gente ter o princípio da igualdade da filiação, que veda qualquer tipo de tratamento discriminatório, de atribuição de direitos distintos, mas logo na promulgação, por exemplo, do Código Civil, se a gente for lembrar, o homem que tivesse um filho fora do casamento, mesmo que ele quisesse reconhecer esse filho, o ordenamento jurídico não permitia. Justamente para falar da família, para proteção da paz familiar. Da família instituição. Da família enquanto instituição. Então, era mais importante proteger a família enquanto um núcleo social do que as próprias pessoas do que a pessoa que compunham essa família. Então, e apesar de a gente ainda ter a gente ter a previsão hoje na nossa Constituição sobre essa vedação de tratamento discriminatório dos filhos extramatrimoniais, mas o que a gente vê quando a gente fala da perspectiva afetiva e não jurídica, que ainda a gente tem a perpetuação, diferenciação, desses ranços, dessas exclusões. Tanto é que o próprio, ele diz, relatando esse sentimento, que ele diz assim, ele fala, o filho do comborço do pai, o pecado da mãe, a vergonha de todos. Então,
o sentimento dele é como se ele acabasse pagando, sofrendo os prejuízos pelas condutas erradas dos seus pais. Do erro dela. Na verdade, da mãe, né? E até isso fica muito evidente, né? E aí eu concordo muito com você. Eu acho que, assim, o fato que os colegas que estão aqui, que são da área, entendem muito bem a questão de você ter uma igualdade formal prevista na Constituição. Eu falo muito para os meus alunos. É lindo a Constituição dizer que todos são iguais perante a lei, homens, mulheres, filhos havidos fora do casamento ou não. Mas a igualdade material, ela é um pouco mais distante, né? Há realmente esse abismo e sempre é uma busca, né, por se obtê-la, né? A verdadeira igualdade substancial. E isso fica muito claro no livro também, com a diferenciação do tratamento que era dispensada ao irmão, o quarto, os melhores estudos, a não perturbação do sono, do momento em que ele estava ali, né, realizando as tarefas dele, né, todas as oportunidades que foram dadas ao irmão e que não foram também estendidas ao José Severo. Então isso fica muito claro. E é daí que ele, antes mesmo até de saber que era fruto de um ventre equivocado, que algo estava ali disfuncional, que aquilo ali não encaixava, né? Uma criança, aquilo tem reflexos, assim, incomensuráveis, Patrícia, assim, do ponto de vista psicológico, né? E que muitas vezes ditam até toda uma persona daquele cidadão, daquele indivíduo, né? Embora eu ressalte aqui a impressão que eu tive, juntamente, inclusive, com minhas colegas do Clube do Livro, né, das minhas amigas, foi de que José Severo, ele não se vitimiza, né? E aí o traço forte do existencialismo aqui, né? Então ele realmente ele não carrega essa culpa, ele não se vale disso para justificar o porquê que a vida dele é ruim. Não, ele simplesmente ele vai levando a vida e aceita aquilo que vem para ele. Mas ele entende que aquilo ali não está correto, que aquilo ali realmente não se encaixava naquele contexto familiar. Isso ele alcança. Ele só não culpa, né? Ele só realmente não vai fazer disso uma justificativa para a vida dele, para as desventuras aí da vida dele. Ainda falando sobre essa questão da filiação extramatrimonial, a gente tem a gravidez da cunhada, que é o grande amor da vida de Severo, sim, né? Helena. E a ideia inicial, como era também o filho de Helena, um filho extramatrimonial, já que o irmão, o marido dela, o irmão de Severo, estava estudando, trabalhando no exterior, como esconder, sim, e como esconder socialmente aquela vergonha, né, de gerar um filho bastardo, como se falava, né, antigamente, até hoje se usa essa expressão tão horrorosa. E ele relata num trecho do livro assim, ela não queria perder o filho, porque em momento nenhum, me parece, ela cogitou a possibilidade. Exatamente, ela cogitou não levar adiante exatamente, o aborto, vamos falar aqui claramente, né? Exatamente, ela não cogitou. Tanto que ela teve o filho, aí, né? Aí, como esconder essa gravidez, né? A intenção era esconder tanto quanto fosse possível. E aí, passando meses longe de conhecidos. Sim, eles vão para uma cidadezinha. No interior de Minas, para poder a gravidez se desenvolver regularmente. E até então, a ideia era arranjar uma família para ficar com a criança por um ano, e aí depois de um ano, eles voltarem para ficar com a criança. E a Helena depois decide que não vai entregar a criança para a família. Arremete da ideia. Exatamente. E aí eu só fico pensando nessa ideia de deixar a criança com a família. Só me vem aquela ideia da roda dos excluídos, né? Da roda dos excluídos, né? Do parto anônimo, né? Isso, em que as mulheres, para não macular a imagem social, a sua honra, quando né? Casadas e que porventura acabavam engravidando de relações informais, elas acabavam deixando seus filhos desculpa, aí deixando seus filhos naquela roda dos excluídos. Na roda dos excluídos. Isso. E hoje a gente, apesar da gente não ter
nenhum projeto de lei sobre o parto anônimo, né, ter avançado. A gente tem a previsão no Estatuto da Criança e do Adolescente da entrega da criança logo após o parto para adoção. Então, a gente vê não tão facilitado como era o... Que é diferente da ideia do parto anônimo, né? Que, como você bem ressaltou, não avançou. Esclarece um pouco aí pra gente, não vou aproveitar, já que você falou que existia essa diferença, esclarece aí para quem não é da área jurídica ou que não sabe da existência desses projetos de lei, qual seria a diferença entre a entrega de uma criança para adoção e esse parto anônimo. Então, a questão do parto anônimo é porque realmente não haveria a declaração da maternidade daquela mãe e, consequentemente, isso não geraria os efeitos jurídicos, né? E aí a identidade dela ficaria preservada. Então, tem toda essa diferença com relação à adoção, né? Mas, realmente, isso não avançou. Penso, sim, que seria uma saída para, inclusive, esses abandonos violentos que a gente vê nos noticiários, né? Mães que deixam filhos em córregos, em latas de lixo, né? Então, acho que sim, seria um caminho para que a gente pudesse evitar esses trágicos acontecimentos aí que a gente comumente vê acontecendo. Então, mas a Helena não quis. A Helena realmente ela decidiu levar a termo a gravidez dela, né? Mesmo sendo de um ventre equivocado, porque o livro ele usa muito essa expressão, cunhado pelo próprio autor, né, e pelo personagem principal, e ela resolve realmente levar adiante essa gravidez. E aí, com isso, surge também uma questão, não só dessa roda dos excluídos e de como isso maculava a honra dela, mas o interessante é que o casamento dela com o irmão já me parecia assim, um acordo interno entre os dois, né? De flexibilização, enfim, de questões até sexuais. E ele aceitava, né? Ele não queria perdê-la, porque para ele também era complicado, porque para mim, mais do que uma sugestão, há uma realmente assim, para mim fica claro, e no grupo que nós discutimos o livro também ficou, uma questão de homossexualidade. Ele lutava contra isso, por parte, né? A sensação que eu tenho... Ele lutava, e para ele era bom a Helena, porque ele precisava de Helena também para manter as aparências, né? Porque a gente lembra que esse livro, ele é da década de 50, né? Então, realmente, um homem se assumir a sua homossexualidade naquela época, era também um tabu. Então, realmente, ele permanece nesse casamento, né, através de um acordo interno, ainda que tácito, né, enfim, e a coisa se organiza dessa forma. Então, é outro ponto que foi destacado aqui no livro, a questão da homossexualidade do irmão do José Severo. Essa homossexualidade, ela fica clara, apesar de não dita expressamente, em vários trechos, né? Quando o Severo conversa com o Julinho, que é o amigo de infância deles, sim, ele chega a dizer expressamente que o Julinho disse que o irmão era Gilete de 2 fios. Gilete de 2 fios. Exatamente. E até ele disse que quando ele ouviu o Julinho, o amigo de infância, falar isso, ele se sentiu extremamente ofendido pelo irmão. E aí ele disse, ele não podia deixar sem reparo a insinuação que enxovalhava a honra da família, porque a homossexualidade, ela tinha esse aspecto negativo, esse caráter negativo. Inclusive, ele deixa claro esse aspecto negativo quando ele continua, né? Pedir provas, um testemunho bastava de alguém que pudesse dizer, eu abusei e ele gostou. Reconhecia que o irmão era retraído, diferente dos demais, mas daí a anormalidade e a distância. Ou seja, ele associa a homossexualidade a uma anormalidade. E o próprio... Naquela época era o homossexualismo, né, Patrícia, ainda, né? O sufixo ismo aí, dando até um caráter biologizado aí da questão, né, da orientação sexual do irmão, né? Como se doença fosse uma anormalidade mesmo, exatamente, né? E ele refuta isso veementemente, porque, imagina, naquela época isso era inaceitável. Mas eu acho que depois, ele juntando alguns diálogos com o irmão, alguns elementos, ele vai... E o irmão chega em algum momento a tentar
falar, eu acho que tentar se abrir sobre essa situação, mas em um determinado momento ele recua, mas eu acho que fica muito claro Fica no ar, e eu acho que os dois alcançam. Eu acho que o silêncio muitas vezes fala muito, comunica muito, né? Da homossexualidade dele, porque ele queria muito que Helena acompanhasse ele, porque era como se fosse uma garantia de que ele não iria atender. É um salvo-conduto dele. Era um salvo-conduto dele, né? Que ele conseguisse reprimir, com a presença de Helena, ele conseguisse reprimir aquela homossexualidade. Os seus instintos sexuais, sim. Contra, não é? Sem dúvida. E eu acho que o final do livro, né, tanto em relação aos irmãos, como também ao final, né, a gente vai dar spoiler aqui, né, porque, enfim, a gente se propôs a comentar sobre isso. E eu acho que o final do livro é uma certa... pelo menos essa foi a minha opinião lá com as meninas. Eu achei que foi uma certa redenção, sabe, dele. Tanto em relação ao irmão, porque havia uma incompreensão entre os dois, fruto muito desse tratamento diferenciado, né? Esse tratamento até preconceituoso que se tinha com o José Severo em relação ao irmão, para o irmão tudo, para o José Severo nada. E lógico que era muito difícil para ele não transferir essa mágoa, né? E essa indiferença que lhe foi dada a vida inteira para o irmão. O irmão, ele personificava aquela exclusão, aquele maltrato, porque era um maltrato. Ai, gente, tá caindo. Perdão, tá caindo aqui o meu selfiezinho aqui. Ai, gente, peraí, deixa eu colocar aqui de novo. Então, o irmão, Patrícia, enquanto eu tô falando aqui, o irmão, ele personificava isso tudo. E aí, o que acontece? Eu acho que no final, até livre um pouco da figura dos pais, né? Eu acho que travavam essa relação, eu acho que eles conseguiram, à sua maneira, se entenderem. E também a questão do filho, né, de Helena, que eu acho que acabou que foi uma forma dele ter ali aquela também redenção dos ventres equivocados, porque eu destaquei aqui uma parte do final do livro, e eu acho que ele acaba encontrando afeto naquele menino que não tinha laço sanguíneo com ele, mas que para ele passou a ser o referencial de cuidado e de uma figura paterna que ele ia precisar passar a exercer, né? Então eu acho que o final, ele para mim me deu essa impressão. Não chego a dizer que foi um final feliz, porque eu acho que é um livro muito realista, muito cru, para a gente chamar de final feliz, mas eu acho que ele encontra, de uma certa forma, uma redenção aí. Uma libertação da maldição dos ventres equivocados. Exatamente, a Aline está colocando aqui. Eu acho que, de uma certa forma, foi. Né? Eu acho que ele ressignificou tudo que ele passou com esse menino. Sabe? Ele disse, eu tenho a oportunidade de fazer diferente. Eu posso e vou. Né? Isso. Ele até diz, né? Você concorda, Patrícia? Você concorda? Você ficou com essa impressão? Nos últimos trechos do livro, ele diz, né? Que Helena deixou o filho para ele criar, para ele tomar conta, deixou um bilhete e o filho. Então, larga, toma. Exatamente. Nem era dele. Toma que o filho é teu. Porque essa toma que é teu é muito curioso, porque todo mundo, inclusive o irmão, achava que o filho era dele. Que o filho era dele. E eles quiseram fazer crer mesmo, né? Eles quiseram fazer crer porque ficava tudo em família, né? Então, desonra menor seria ser do cunhado, né? Já que o irmão estava longe, tá tudo em família, mesmo sangue. Pior do que realmente descobrirem que o filho de Helena era de um outro, exatamente, de um desconhecido, porque ela não revela quem é, né? Isso nos deixa muito curiosos até, mas ela não revela. Mas ela tramou ali algo que fez parecer que ele fosse o pai e ela deixou, eles deixaram, né? Isso no ar. E aí ele diz, né? O garoto é odioso. Tem mau gosto de ir se parecendo comigo. Eu trato bem dele para me distrair, e aí o mais importante, e purificar. E purificar. Ele usa a expressão de como se ele purificasse todos aqueles sentimentos negativos que ele tinha dentro dele, através do filho de Helena, né? Do filho da traição de Helena, por quem ele foi apaixonado durante toda a sua vida, mas que casou
Foi o grande amor, né, da vida dele. E o curioso é que ainda ele destaca que ele era odioso, mas exatamente porque acabava se parecendo com ele. Então, como a função do pai, mesmo sem o vínculo biológico, muitas vezes faz com que os filhos eles representem o próprio exemplo, o próprio comportamento dos pais. E eu acho muito curioso quando ele faz tanto essa vinculação ao como o reflexo que ele se vê naquela criança, e também o fato de aquela criança ser esse instrumento, sei lá, de libertação, de purificação, como ele mesmo fala. De redenção, eu acho também. Eu fiquei com essa impressão, sabe, de que ele, através daquele garoto, ele viu uma oportunidade de fazer diferente, né? De dizer, esse garoto, ele é fruto de um ventre equivocado. Eu não quero que ele tenha a mesma sorte que eu tive. Sorte, leia-se, o mesmo destino aqui. Então, está nas minhas mãos fazer diferente. Eu acho isso fantástico, porque nos mostra também a possibilidade da gente não ficar marcado por um estigmatizado, sabe? Nós temos esse poder de realmente se transformar. Ele diz, né, Aline? Esse menino promete. Né? Porque o menino aqui no Cearenseis, viu, Patrícia? Era um menino traquino, era um menino malino, né? Eu não sei como é que vocês falam aí, né? No Alagoas, mas aqui é o típico menino traquino. Então, ele vê traços dele quando ele é pequeno e ele se sente responsável por esse garoto. Até para que ele, fruto também de um ventre equivocado, não viva aquilo que o personagem principal, José Severo, viveu, né? E amargurou, eu digo mais que viveu, ele penou, né? Então, não digo um final feliz, mas eu gostei do final. Eu achei que foi um final também bacana, digno, assim, sabe, eu acho que assim foi merecido para ele. Depois de tudo que ele sofreu, eu acho que as forças dele se renovaram aqui com esse menino, né? Que foi o que sobrou para ele, né? Exatamente. Talvez não tenha sido o modelo de família que ele tivesse imaginado para ele, né? Mas que muitas vezes... Se é que ele imaginava algum, porque ele já estava descrente e ele usava isso como uma proteção sentimental dele, emocional. Quer dizer, ele vai bater em Alagoas, né? E, então, ele vai bater aí na sua terra, se envolve, tem um envolvimento com uma moça, mas ele não se apega, porque ele tá tão oco por dentro que ele não tem o que dar, né? Ele não tem o que dar. Então, ele não se envolve, ele não... E eu acho que, assim, quando a pessoa tá oca por dentro, ela não conjectura, ela não sonha, ela não projeta, sabe, Patrícia? Então, na verdade, eu acho que até que deve ter sido uma grata surpresa para ele, dentro de um cenário de vida dele, que ele era muito desesperançoso, né? Assim, ele ia levando a vida dele e ele ia tocando. Ele não criava grandes expectativas do amanhã, ele vivia o hoje. Eu até me surpreendi, porque eu imaginei o seguinte, em um momento ele acaba se envolvendo, inclusive sexualmente, com Helena, né? Com o grande amor da sua vida. Sim. E eu imaginei que talvez, a partir daquele envolvimento, ele despertasse nele algum interesse de constituir família com Helena, de se envolver de uma maneira mais próxima. Mais profunda. Mas ele não... é como se aquilo aconteceu inesperadamente para ele, foi intenso, mas foi só aquilo. E ele é como se ele entendesse o lugar. Ele soubesse o lugar dele. Exatamente. Pois bem. Não é? Então, eu acho que ele não tinha grandes expectativas. Então, por isso até que eu também, eu posso dizer que eu gostei do final. Né? O envolvimento sexual com a Helena não é pacífico no nosso grupo. É verdade, Patrícia. Houve uma polêmica aí para saber. Porque nessa hora o Coni, que eu acho que por vezes é escrachado, e aí por isso que eu digo que ele lembra um pouco, né, Nelson Rodrigues. Por outro, ele deixa no ar e tudo. E esse foi um ponto do livro que gerou uma certa discussão entre a gente, enfim, uma polêmica de se havia ou não. Eu fui das que achei que sim, que houve, né? Mas penso como você, acho que houve, para ele foi intenso, foi muito significativo, mas ponto, foi aquilo. A partir dali, o autor, ele não romantiza aquele momento, né? No sentido de que aquilo ali vai gerar uma expectativa.
no José Severo, de viver uma vida a dois com ela. Não, ele vive aquele momento, aproveita aquele momento, porque ele sabe que não tem como criar expectativas em cima de uma relação com a Helena. E aí ele finalizar, né, o livro com essa possibilidade dele ficar com o fruto equivocado, né, do ventre equivocado de Helena, e se vendo naquele menino, né, não só pelo fato dele ter vindo ao mundo dessa maneira, né, fruto de um relacionamento extraconjugal, né, fora do casamento, mas também porque havia traços no menino que remetiam muito àquela infância, né, dele, de aprontar, de ser mal compreendido. E aí eu acho que ele avoca para si. Ele diz, eu vou cuidar, eu vou abraçar esse garoto aqui como se meu fosse. E aí a gente volta para aquele primeiro ponto que a gente discutiu, o ponto de partida aqui, que é o afeto nas relações familiares. Porque realmente é a tônica das relações familiares, é um elemento formador, é o que dá liga. E não adianta ter retrato na parede, né? E vínculos biológicos. Exato. A família é mais do que isso hoje. E como é, realmente. Bom, a gente ainda poderia falar sobre outras questões dos impedimentos matrimoniais, da relação entre Helena e Severo, sobre a questão de violência doméstica também, que é bem retratado. Que foi um dos pontos. Na família do Julinho, né? Nem na família do Severo, mas na família do Julinho, do amigo de infância. Sim. Ele sofria, como ele disse, surras homéricas. Ele levava surras homéricas, né? Mas o nosso tempo, infelizmente, o nosso tempo já vai acabando. Temos, assim, acho que cerca de 4 minutos. E para a gente não acabar às pressas, eu queria me despedir com calma. Queria lhe agradecer muito, 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 muito por ter abraçado essa ideia, por ter me sugerido o livro, ter me apresentado, na verdade, essa obra, o autor. Eu acho que esses clubes, não só esse, mas os clubes do livro como um todo, eles nos abrem essa possibilidade de conhecer, principalmente, não só de fomentar a leitura, mas de conhecer, inclusive, autores que a gente não procuraria ou não teria conhecimento, e através das indicações de outras pessoas... Eu não estou te escutando agora, Patrícia, você me escuta? Escutando. Você está me escutando? Eu tô te escutando muito baixinho. Mas enfim. Melhorou? Não, melhorou não. Será que eu saindo e entrando não melhora? Só pra gente poder se despedir. Porque o áudio deu problema aqui. Tá ouvindo agora? Tá me ouvindo? Baixinho. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou me despedir. Vamos fazer o seguinte, passa a palavra. Tá, eu tô ouvindo agora. Se eu chegar pertinho, eu escuto. Eu queria te agradecer por ter topado participar, como eu estava dizendo, por ter me apresentado a obra, o autor. Foi um prazer poder conversar com você aqui nesse encontro virtual. Que a gente possa fazer outros encontros. Outros, né? Sem dúvida, que seja a primeira de muitas. Exatamente. Para mim foi um prazer imenso, foi uma honra. Os que não estavam aqui no início da nossa live, né? Eu disse para a Patrícia que assim, eu quase que me convidei, porque eu fiquei assim muito empolgada com o projeto dela, eu já a seguia. Nós não nos conhecemos pessoalmente, né? Nós somos aqui amigas virtuais. E assim, me chamou a atenção, para além de todas as dicas dela jurídicas, né? Quem não segue, sigam o perfil dela, é maravilhoso, né? Os civilistas aí de plantão. Mas assim, me chamou a atenção o fato dela ter esse projeto do Clube do Livro, porque eu faço parte, né, de uma sociedade literária aqui, e para mim ler é uma paixão. Então, quando eu vi o projeto dela, eu disse, nossa, eu já quero participar. E aí calhou, né, de eu ter lido O Ventre, fazia pouco tempo, tinha sido um livro discutido na nossa sociedade literária aqui, o Paixão pelos Livros 12, quem quiser siga também. E eu disse, gente, vamos discutir esse livro, né? Eu também passei a conhecer o Coni por essa obra, eu não conhecia, eu já tinha ouvido falar, mas nunca tinha lido nada dele, para mim foi uma grata surpresa. E fico feliz de ter dado certo a nossa live, de o livro que eu indiquei também ter lhe agradado, ter despertado, né, todas essas discussões riquíssimas aqui,
especialmente voltadas para a área de direito de família. Então, a gente já vai cair, vai com 15 segundos, mas eu queria agradecer todo mundo que nos prestigiou. Eu vou deixar a live salva e agradecer demais, mais uma vez, a presença. E vamos combinar o próximo encontro, se Deus quiser. Um beijo!